Olá pessoal, tudo na paz? Nessa videoaula nós vamos tratar do tema Modelos de Organização do Trabalho Industrial. Aqui é o professor Paulão, beleza? Vamos lá? Nessa videoaula então vamos falar dos modelos de organização do trabalho industrial, dos subtemas vamos tratar dos modelos de organização do trabalho industrial, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo e as diferenças dos modelos de organização do trabalho industrial. Essa videoaula se destina aos alunos de Geografia do Ensino Médio da Rede SESI de Ensino de Minas Gerais. O livro didático é o Geografia, Contextos e Redes, parte 2, capítulo 11. Então, sobre a evolução dos modelos de organização do trabalho industrial. Nós temos aí Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo são modelos aí da chamada Segunda Revolução Industrial, que teve aí os chamados países de industrialização ainda clássica ou pioneira, neste caso entrando Estados Unidos, Japão e parcela dos países da Europa, né? E os modelos Toyotismo e Volvismo, chamados de modelos pós-fordistas, né, que surgiram depois do modelo de Ford, que foi considerado inovador. O modelo taylorista, na realidade, é uma tese científica, não foi um modelo aplicado. O modelo fordista foi um modelo adaptado de Taylor para que Ford conseguisse aí adaptar em sua produção industrial, de suas fábricas. O modelo toyotismo, né, foi criado pelos japoneses e o volvismo pelos suecos. Vamos lá então? No modelo criado por Frederick Taylor, né, nos Estados Unidos, né, Frederick Taylor em 1890, fim do século XIX, era um modelo de administração científica. Para ele, estabelecer um sistema de supervisão rígido, né, de controle sobre cada um dos movimentos dos trabalhadores, e aí moldado cientificamente, com base, né, no conhecimento científico, e a busca máxima da eficiência e rendimento do trabalho. O Taylorismo não é considerado um modelo produtivo, é uma análise aqui teórica de organização do trabalho, certo? Então, quer dizer, Taylor não aplicou isso em fábrica, né? Ele estudou, certo? Talvez ele deve ter feito aí alguns experimentos. Quem aplicou o modelo de Taylor na fábrica, adaptando à sua realidade, é claro, criando outras situações mais, foi o industrial aí Ford, né? Henry Ford, né? No início do século XX, em 1914, na produção de um dos carros dele, né? O chamado Ford T, né? E as características básicas são redução dos custos, né? Mais acumulação de capital. Qual que é a ideia, então, de Ford? É reduzir ao máximo possível os custos, né, desperdícios dentro da fábrica, porque o trabalho seria muito bem organizado. Neste caso, reduzindo os custos, ocorreu maior acumulação de capital. Produção em massa e também consumo em massa, dando aí mais acessibilidade às pessoas aos produtos aí produzidos por essas fábricas, né? Por isso que os Estados Unidos é considerado como se fosse uma espécie de meca do consumo, né? Que algumas dessas ideologias, né, consumistas também se desenvolveram lá. Uso de linhas de produção semiautomáticas e uso de esteiras rolantes. Ford utiliza aquela ideia que dá para a gente ver ali naquele filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, né? O trabalhador fica parado, esperando que o produto chegue até ele, ele vai executar exatamente apenas uma única tarefa ali, um movimento repetitivo e contínuo. Foi o que Chaplin fez, né? Ele ficou apertando parafusos, né, sobre uma esteira. Os três princípios básicos são intensificação, economia e produtividade, ou seja, o trabalho tem que ser intenso, tem que economizar o máximo possível, garantindo uma maximização na produtividade. E esse modelo é caracterizado como um modelo muito rígido, ou seja, não aceita certas flexibilidades, muito utilizado até meados aí da década de 1980, beleza? O modelo toyotista, né, foi criado aí por esses três engenheiros japoneses, Taishi Honno, Shincheo Shingo e Eiji Toyota. O modelo foi produzido então na década de 1960 e 70, portanto é caracterizado como sendo um modelo pós-fordista, né, no Japão. Lembrando que o Japão aí lutou contra os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tentando expandir seus territórios. E aí, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão, se dando por vencido na guerra e controlado pelos Estados Unidos, teve também apoio dos Estados Unidos para reerguer a sua indústria. Para reerguer sua indústria, o Japão teve que investir sistematicamente numa qualidade dos seus produtos, né? E o toyotismo leva isso em consideração, o chamado sistema de qualidade total.
E aí esse modelo é considerado vigente a partir da década de 1970, né? Muitas indústrias ainda utilizam o modelo toyotista hoje, ou às vezes adaptando o modelo toyotista com fordista, e a produção de acordo com as demandas ou necessidades do mercado. Redução de fábricas, custos e estoques. Muita flexibilidade, né? Se comparado ao modelo fordista, neste caso, e automatização das etapas de produção, ou seja, o amplo uso aí de maquinários, robôs, né, e outras atividades automatizadas. Mão de obra mais qualificada e multifuncional. Então, o trabalhador não vai aprender a fazer somente uma tarefa ou só apertar um parafuso. Ele vai ter que aprender mais tarefas na produção. E aplicação do chamado sistema just in time, ou seja, em tempo real ou no tempo certo. O produto está sendo produzido ali na esteira e aí aquela peça dele vai chegar exatamente no momento em que ele estiver naquela etapa. Então é bem interessante o modelo, certo? Um modelo que se desenvolveu na Suécia, né, nas décadas de 60 e 70, mas idealizado pelo engenheiro indiano M.T. Chavanko, é conhecido como volvismo. Esse modelo tem como características básicas, né, o alto grau de informatização dos trabalhadores. Aí os trabalhadores aprendem a utilizar muito bem os recursos da informática e da computação, um alto grau de automação e experimentação. Muitas inovações e adaptações são aí produzidas para serem aplicadas às fábricas, né? São fábricas consideradas bem inovadoras, bem modernas, né? A valorização do trabalho e forte atuação dos sindicatos, ela é muito expressiva, muito bem conhecida aí no modelo conhecido como volvismo, porque, ao contrário do que alguns pensam de forma errônea, gente, investir no trabalho, investir no trabalhador é uma ideia muito boa, porque o trabalhador tende a gerar, sim, excelentes resultados. A ideia de retirar direitos, talvez de dar para o trabalhador aí muitas outras funções e poucas condições de trabalho e salário, não é positivo. Então, o sistema volvismo, né, conseguiu aí fazer aí uma adaptação extremamente expressiva. Lembrando que os países do norte da Europa são países aí com os mais altos IDHs do mundo, inclusive países onde a população desfruta, às vezes, de uma qualidade de vida muito melhor, né, se comparado a países como os Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros mais desenvolvidos. Os trabalhadores suecos também, gente, eles não querem ser considerados apenas meros apertadores de parafusos, por isso que a mão de obra dos trabalhadores é muito bem qualificada e também multifuncional. E uma cultura organizacional que vai valorizar a realização do experimento por parte dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores passam a ter condições de dar suas ideias para funcionamento da fábrica ou melhoria de alguns processos. O modelo volvismo é considerado, o volvismo, né, é considerado um modelo bem inovador, né, bem interessante. A matriz aí sobre as características básicas. Na presença humana, valorizada a participação do trabalhador em processo de produção. O trabalhador possui autonomia de trabalho, incentivo para aperfeiçoamento e treinamento. O trabalhador é valorizado a partir das ações de planejamento dos recursos humanos e os trabalhadores vão se sentir motivados e engajados. Resultados para a empresa e para os trabalhadores sempre mais positivos. A estrutura da fábrica, o sistema de manuseio de materiais centralizado e automatizado, vai possuir baixo índice de ruídos, né? Por quê? Porque poluição sonora não é bom, faz mal para a saúde. Apresenta uma infraestrutura de apoio aos funcionários, como cozinha, banheiro, chuveiros, instalações aí às vezes para prática de algumas atividades, para poder deixar o trabalhador com a cabecinha tranquila, né? Para ele poder produzir mais. E utilizam muita luz natural. Organização do trabalhador. Do trabalho, perdão. Os trabalhadores são organizados em grupos, né, em equipes, e essas equipes podem ser aí remuneradas de acordo com a produtividade, né, solucionando alguns problemas. Para a realização do trabalho vão ser oferecidos cursos de aperfeiçoamento e aí crescimento profissional, e os trabalhadores são também multifuncionais, podem exercer diversas funções. Agora, se a gente for fazer ali um quadro resumo, né, diferenciando Fordismo de Toyotismo, o que a gente vai ter? Vamos lá. No sistema de produção conhecido como Fordismo, a gente vai ter uma produção em série rígida e centralizada. No Toyotismo, ela vai ser mais flexível e mais versátil, atendendo ao mercado. A estrutura, né, por exemplo, dos cargos de trabalho. No Fordismo, vai ser uma estrutura extremamente hierarquizada. Presidente, diretor, supervisor, supervisor sênior, e aí até chegar ali no funcionário, operador 1, 2, 3. No toyotismo vai ter um sistema de hierarquia sim, mas só que, no entanto, não vai ser tão pesado, tão forte como no sistema fordista. Então vai se basear também na inovação, na gestão do trabalho, e vão ter mecanismos para o controle aí dos trabalhadores e do trabalho, né? Na divisão de tarefas, né, do trabalho.
As tarefas são especializadas no Fordismo, altamente especializadas, o cara aprende a apertar o parafuso e ponto final. No Toyotismo, o operário vai controlar várias máquinas, vai aprender várias tarefas, né? E aí, neste caso, ele pode substituir um colega, ou ele pode passar para um setor e outro. É bem interessante. Os produtos aí no Fordismo, produtos em grande quantidade, né? E aí tem estoques. No Toyotismo, diversidade na produção e necessidades do mercado que vão ser atendidas. Os salários no Fordismo, né? Na época de Ford, né, do desenvolvimento do Fordismo, os salários eram considerados muito altos. Né? Algumas fábricas, por exemplo, não tinham condições de pagar o que Ford pagava. Porque Ford ele se gabava até de uma condição, né? Ele tinha condições de dar um salário razoável para os seus trabalhadores, né? Se comparado às condições de mercado, e os trabalhadores de sua fábrica tinham condições de adquirir um carro de sua fábrica. Era até uma propaganda interessante. Já no Toyotismo, os salários vão se basear aí de acordo com a produtividade. Né? A produtividade do trabalhador vai ser a diferença. Então, quanto melhor ele for, mais especializado ele for, mais chance de conseguir melhores salários ele tem. E os estoques, né? Sempre há produtos estocados no Fordismo, já no Toyotismo, o estoque só vai acontecer de acordo com a demanda, beleza? Ou se adequar às condições de demanda. A grosso modo, pessoal, esses modelos de organização do trabalho na indústria, eles se referem basicamente ao quê? A forma como as indústrias funcionam. Hoje, atualmente, como elas evoluíram e como elas funcionaram no passado. Bacana, né? Gostaram aí da videoaula? Esse tema pode ser muito bem explorado por vocês com outros recursos aí que vocês conseguem encontrar na própria internet. Né? Um estudo orientado que foi enviado anteriormente possui aí um texto motivador e algumas questões. Né? Espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado a todos aqui pela paciência. Né? Fiquem com Deus, um abraço e é isso aí, os meninos. Valeu!